Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui, quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Você é muito bem-vindo ao estudo bíblico de hoje. Nessa semana nós estamos estudando a lei como professor e o tema do estudo de hoje é as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Um tema bastante apropriado porque durante todos esses dias estamos obviamente focando na lei, não somente a lei moral, conhecida como os 10 mandamentos, mas o conjunto de leis que estão na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. A lei sanitária, a lei cerimonial e a lei civil, obviamente, além de uma série de estatutos e mandamentos que Deus deixou através dos escritos de Moisés para o povo judeu e para toda a humanidade. Eu convido você para orarmos antes de prosseguirmos. Oramos, Senhor, agradecidos por essa oportunidade e pedindo a Tua iluminação para que, de forma especial, possamos compreender o texto de hoje. Usa-nos, perdoa os nossos pecados, oramos confiados nos merecimentos de Jesus Cristo. Amém. Ok, a lição, ela abre com o seguinte texto. A segunda frase do texto inicial diz assim: Josué obedeceu aos preceitos do Senhor e liderou bem o povo de Israel. Repetidas vezes o Senhor disse a Israel que se obedecesse à lei, prosperaria. Nós já chegamos à conclusão, estudando o tema dessa semana, que prosperar aqui não está ligado a riquezas, a finanças, etc., mas sim a sabedoria e discernimento nas decisões e nas escolhas da vida. Josué sendo um general de exército, sendo agora o líder do povo após a saída de Moisés da cena, ele precisava tomar decisões extremamente difíceis e importantes para a condução de milhões de pessoas até o alvo de Deus, que era entregar a terra prometida àquela nação. Ou seja, de acordo com o que nós lemos aqui, em relação à obediência e prosperidade por conta disso, nós podemos ir para o ditado popular, aliás, para um conceito bíblico, que ensina: obedecer é melhor do que sacrificar. Obviamente, numa referência ao serviço dos ritos do templo, até então a tenda, que fora estabelecida por Deus no meio do povo no deserto, quando animais eram sacrificados numa ação substituinte da morte do pecador, para que esse se sentisse redimido do erro que havia feito. Não é isso? Em 2 Crônicas 31, verso 20 e 21, aqui a pergunta diz: quais foram as principais razões para a prosperidade de Ezequias? E aqui nós podemos anotar 2 pontos. O primeiro, ele foi reto, obediente todo o tempo. Isso mesmo, reto e obediente todo o tempo. Segundo, ele buscou a Deus de todo o coração e por isso ele prosperou. Quando você lê o texto de 2 Crônicas, ele ensina que Ezequias não tinha o coração dividido na hora de servir a Deus, de obedecê-lo. E por isso ele foi próspero. Ou seja, ele venceu nos projetos que apresentou e colocou diante de Deus, e Deus santificou esses projetos quando ele era uma posição de liderança como rei do povo. Não é isso? Seja qual for o espaço da educação em que estejamos, devemos enfatizar a importância da obediência, sempre. Isso vem de berço, As famílias ensinam os pequenos a obedecerem. Quando não ensinam, estamos criando juvenis, adolescentes, jovens, adultos extremamente rebeldes, insubordinados com a autoridade civil, pública e até mesmo familiar, pessoas que são de discordância gratuita de tudo, contra tudo e por todos, causando realmente um mal-estar na família e em qualquer ambiente que se encontram. No entanto, nossos alunos não são tolos. Veja bem como a lição muda de foco aqui. Mais cedo ou mais tarde, eles perceberão o duro fato de que algumas pessoas são fiéis, amorosas, obedientes, mas mesmo assim, elas sofrem. Como explicar isso? Será que isso tem explicação?
Não tem plena explicação. Aqui nós precisamos abrir o radar, os olhos, olhar para os lados, olhar para a história da entrada do pecado na humanidade e entender que os justos, os bons, sofrem também com o pecado. Se você olha lá para a primeira família, Abel não fez nada de errado, perdeu a vida por causa do descontentamento, da ira, do ódio, da discordância, da desobediência, da insubordinação, da soberba de Caim. Não, ele não fez por merecer, mas mesmo sendo fiel, obediente, sofreu a influência do pecado. E vai ser sempre assim até o grande dia de Jesus Cristo, quando o pecado foi extirpado. O justo, infelizmente, sofrerá as consequências da ação do mal nesse planeta. Vivemos em um mundo de pecado, de maldade, um mundo assolado pelo grande conflito. E nenhum de nós está imune a isso. Ninguém está livre do sofrimento. Curioso que, se você olha para a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus aqui na Terra, sofreu muito. Não só na cruz do Calvário, mas sofreu antes. Em ver um povo de dura cerviz, como diz a Bíblia, em ver um povo incrédulo, um povo que amava o pecado. Você conhece algum povo assim atualmente? Algum povo que conhece a palavra de Deus, mas ama o pecado? Pois bem, Jesus conviveu com essas pessoas, viu o sofrimento, morte de muitas delas, e ele sofreu por isso também. Por mais que Jesus fosse obediente, fosse reto, fosse justo, como filho de José e Maria, por mais que ele fosse o Filho de Deus na terra e tenha cumprido a missão de morrer na cruz do Calvário sem pecar, sem renegar o seu projeto, Jesus sofreu e sofreu muito nessa terra. Imagina cada um de nós que não somos a figura do Calvário em pessoa, Jesus Cristo. A partir da pergunta 7, aqui é um desafio para nós. O que os textos seguintes ensinam sobre a questão difícil, ou seja, sobre essa questão do justo sofrer com o pecador. E aqui você tem 3 textos a princípio, Jó capítulo 1 e capítulo 2, você também tem Marcos capítulo 6, verso 25 e 27, e por último, 2 Coríntios 11, 23 a 29. Nós podemos aqui resumir daqui da seguinte forma: a soberba dos ímpios é razão para o sofrimento dos justos. A perseguição dos justos pelo inimigo, sim, o próprio Satanás persegue o justo assim como perseguiu Jó. Um homem justo, e impôs a ele, sim, com a permissão de Deus, um sofrimento acima do normal, sobre-humano, mas ele venceu. E a terceira história é a história de 2 Coríntios, fala sobre Paulo, e Paulo dá um relato em 4 versos de tudo que ele sofreu pelo Evangelho, né? Chicoteamento, afogamento, apedrejamento, rejeição, surra, naufrágio, fome, frio, enfim, uma série de situações varadas pelos magistrados e por aí vai. Mas ele nunca desistiu da causa de Deus. Eu fico pensando, se eu e você hoje fôssemos submetidos a esse tipo de prova física, quanto tempo duraria a minha fé e a sua em relação a nos mantermos obedientes e firmes no projeto de irmos para o céu um dia? Evidentemente, pessoas boas e fiéis, cumpridoras da lei, nem sempre prosperaram, pelo menos no sentido em que o mundo entende de prosperidade, seja aquilo que já comentamos aqui, né? Riqueza, fama, né? Enfim, uma tranquilidade financeira inquestionável, porque para o mundo prosperidade é prosperidade principalmente secular e material, e a Bíblia não ensina isso de forma alguma. Na verdade, a Bíblia ensina que sabedoria e riqueza Deus dá a quem quer. Está mais fácil o mundo receber sabedoria do que receber riqueza, pela facilidade com que a riqueza tem conduzido pessoas à perdição eterna, e esse não é o projeto de Deus. Deus não está disposto, não enviou Jesus Cristo para enviar riqueza para ninguém. O projeto de Deus não é fazer as pessoas ricas aqui na terra. As pessoas confundem isso aqui. O projeto de Deus é dar às pessoas redenção. Todas as pessoas do planeta Terra, de Adão até o último, em todas as eras e gerações. Isso não quer dizer que a gente não deva trabalhar, estudar, produzir, construir, edificar para o melhor. Não é isso. Mas isso quer dizer que o principal na vida do cristão
não são as riquezas seculares, e sim as riquezas celestiais. Nós precisamos repetir isso para nós mesmos todo o tempo. Não há dúvida de que, pelos padrões do mundo, mesmo os fiéis a Deus e obedientes à sua lei, nem sempre prosperam, pelo menos por enquanto. Prestamos um desserviço aos nossos alunos, aos nossos amigos que estudam a Bíblia, se dissermos o contrário. Sim, nós precisamos assumir essa verdade bíblica e divulgá-la, de que fiéis e obedientes nem sempre prosperarão segundo o conceito secular e humano. Porque, na verdade, a promessa de riqueza e de uma vida abundante não é para esse mundo, é para o reino de Jesus Cristo. E é aqui que a gente começa a ver esse tipo de promessa de uma forma mais declarada, não é isso? Embaixo da lição, no final, você tem uma pergunta que fala: de acordo com esse texto, Hebreus 11, verso 13 e 16, por que os fiéis ainda sofrem? Os fiéis ainda sofrem porque estão aguardando a nova pátria e sabem que aqui neste lugar nunca há de ser uma vida sem sofrimento. Quando não é perseguição, é fome. Quando não é fome, é frio. Quando não é frio, é desemprego. Quando não é rejeição, é abandono, é perseguição religiosa, é falta de liberdade de consciência religiosa, conflitos no casamento, conflitos entre filhos, conflitos na família. Isso porque Jesus Cristo vem implantar um reino que é um reino superior dentro de um reino inferior, que é o reino de Satanás, o reino de pecado. Não é? Você já deve ter lido a palavra de Mateus, onde Jesus diz: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Vocês já leram esse texto? Sim. Nós vamos ler esse texto aqui agora. Está em Mateus, no capítulo 10, o verso 34, ensina assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão, verso 35, entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Verso 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, diz Jesus. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Eu vou ler para você o comentário que fala a respeito desse trecho, a partir do verso 34, comentário bíblico. Ele traz alguma coisa que nos faz crescer nessa direção, sobre essa divisão que Jesus Cristo admite, declara que trouxe porque um novo reino foi implementado aqui e ele precisa ocupar no coração do ser humano o primeiro lugar, a despeito de qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa, qualquer outro projeto, trabalho, casa, sonho, viagem, faculdade, etc. O comentário ensina assim: nesta passagem que lemos agora, Jesus parece contradizer o ensino da não violência e de amar os inimigos. No entanto, em vez de contradizer, ele comunica duas ideias. Primeira, afirma que às vezes o evangelho desperta conflito por causa das profundas diferenças e discordâncias que surgem por parte daqueles que o rejeitam. O evangelho é apresentado, a pessoa rejeita o evangelho e aí começa um conflito na família, começa um conflito no convívio profissional, entre o círculo de amizade, etc. Tá certo? Segundo ponto, a família e seu lugar na sociedade são redefinidos segundo a nova compreensão do crente. Isso aqui é muito sério. Cuide de você prestar atenção nas próximas palavras. A família de sangue não se encontra mais no topo da hierarquia no contexto do evangelho. A aceitação de Jesus e o amor a ele devem ser prioritários. Jesus Cristo disse na cruz para Maria, sua mãe: eis aí os seus filhos. Referindo-se a João, ela disse: eis aí o seu filho, mulher. E para João diz: eis aí a sua mãe.
e ele entregou Maria aos cuidados do discípulo, agora apóstolo João, independente do laço de sangue que Maria tinha com outros filhos que ela gerou depois do nascimento de Jesus Cristo. E para encerrar, o comentário fala: para ser mais preciso, as Escrituras ensinam a importância dos laços familiares, mas não em detrimento do serviço a Jesus Cristo. Que grande desafio, não é? Manter laços familiares e colocar Jesus Cristo no topo do trono do coração de cada pessoa. É isso mesmo. Por isso Jesus disse: vim trazer espada. Porque a esposa vai requerer do marido o primeiro lugar. O marido vai requerer da esposa o primeiro lugar. Os filhos vão se impor aos pais no primeiro lugar. Os pais também vão se impor no primeiro lugar no coração dos filhos. Mas o primeiro lugar não é de nenhuma pessoa dessa terra, é de Jesus Cristo. E isso não quer dizer que a esposa, marido e filhos devam ser abandonados ou deixados de lado. Eis aqui o grande desafio e o mistério do estudo para o dia de hoje. Eu vou encerrando por aqui, deixando você pensando e lendo o texto de Mateus 10, a partir do verso 34. Isso tem tudo a ver com o estudo da lição que estamos tendo hoje com esse tema: as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.